Bom, então eu queria começar lembrando um pouquinho do assunto que a gente viu já faz bastante tempo, na verdade. Eu dei um estudo, acho que já faz meses, alguns meses atrás, e a gente falou um pouco sobre o conceito de socialização naquele estudo. E a gente viu um pouco o que é isso. Eu só queria relembrar um pouquinho desse conceito, porque vai ajudar a gente com o estudo de hoje. Tem algumas ligações importantes. E, basicamente, só para a gente lembrar, eu falei um pouquinho sobre socialização, que é esse processo em que uma pessoa ela aprende, capta, né, valores, conceitos, comportamentos a partir da sociedade, a partir de instituições sociais. E a gente falou sobre instituições sociais primárias que estão ali presentes na primeira etapa desse processo de socialização, que é a escola e principalmente o círculo familiar, né, o seio familiar. Então a gente falou sobre como essas pessoas, esses indivíduos, né, eles são socializados no meio familiar, eles recebem os primeiros conceitos sobre o mundo, visões de mundo, valores, e depois eles passam para a segunda etapa. Eu falei escola, não, desculpa. A família, na verdade, só faz parte da primeira etapa. A escola é já a partir da segunda etapa, em que esses valores, esses conceitos, eles começam a ser confrontados, quando eles começam a ser inseridos nessas outras entidades assim sociais, né? E a gente tem a escola, tem o governo e outros lugares. E aí eu queria pegar nesse conceito para a gente poder falar sobre o assunto de hoje. Então, eu queria falar um pouquinho sobre masculinidade. E, assim, a gente falou naquele estudo sobre os homens, né? E hoje o que eu queria tentar fazer era dar um zoom na figura masculina para a gente não olhar só o homem como um ser social já construído, que faz isso ou aquilo, se comporta dessa maneira. Não só isso, também sobre isso, mas falar um pouquinho sobre um pouco sobre o efeito, né? Não só sobre a causa, né? Não, desculpa, um pouco sobre a causa, né? A causa de ser assim, do homem ser como ele é. E essa causa a gente vai chamar aqui de masculinidade. E aí o que eu vou fazer é apresentar um PowerPoint aqui para a gente ir acompanhando um pouco da leitura aqui que eu vou fazer. Eu acho que ajuda bastante a assimilar as informações. E eu vou colocar para apresentar aqui. Então, assim, a gente falar sobre masculinidade, e eu queria falar um pouquinho sobre o objetivo, né, desse sermão. Então, eu queria falar um pouquinho sobre as consequências do sexismo sobre os homens através da construção e da performance da masculinidade. Só que o que eu queria deixar muito claro é que, assim, meu intuito ele não é afirmar que os homens eles são vítimas ou que eles não são responsáveis diretamente pelo sexismo ou tentar até comparar os danos que... Não quero fazer nada disso. Tá? Isso seria, assim, muito
seria um absurdo eu fazer isso. O meu objetivo é somente ponderar aqui junto com vocês, pensar um pouco sobre como o sexismo, ele, de certa forma, afeta também os homens de forma específica, né? Mas não de forma que... Não para poder fazer com que... tentar fazer uma comparação, né? Tentar nivelar aqui, né, a situação. Mas só para a gente poder pensar um pouco sobre como o sexismo ele é danoso também, né, para os homens, e isso para que nós, como homens, a gente possa entender realmente quão ruim é isso, e que a gente possa entender o porquê que a gente precisa lutar contra essa estrutura e esse sistema. Então, assim, a gente vai começar entendendo um pouco, definindo um pouco o conceito de masculinidade. Então, a masculinidade, segundo um artigo da Wikipédia, ela vai falar que é um conjunto de atributos, comportamentos e papéis geralmente associados a meninos e homens. E que a masculinidade ela é construída socialmente, mas é composta tanto por fatores socialmente definidos quanto biologicamente inerentes. E aí eu coloquei ali um asteriscozinho e tinha feito essa pergunta para mim mesmo, sobre o que ele estava querendo dizer com isso. E aí depois eu fui entender um pouco melhor que ele está falando realmente de questões hormonais, mas depois mais para frente a gente vai entender melhor o quanto disso de fato tem influência, mas, né, a gente vai ver que não é quase nada, na verdade. E aí ele vai falar ali que ambos, né, homens e mulheres, eles podem exibir traços e comportamentos masculinos. Depois ele diz, traços masculinos incluem coragem, independência e assertividade. Esses traços variam conforme o local e contexto e são influenciados por fatores sociais e culturais. Uma ênfase excessiva na masculinidade e no poder, muitas vezes associada a um desrespeito pelas consequências e responsabilidades, é conhecida como machismo. As qualidades, características ou papéis masculinos são considerados típicos ou apropriados para um menino ou homem. Há graus de comparação, muito masculino e mais masculino, e o oposto pode ser expresso por não másculo ou epiceno. E aí, eu achei interessante porque nessa definição, essa definição ela serviu para mim um pouco como uma introdução, em que eu fui elencando aqui partes dela para poder criar um pouco da estrutura do estudo, pegando frases aqui para a gente poder ir discutindo. Mas antes eu queria, então, comentar um pouquinho aqui em cima disso, né? Então, ela vai dizer para a gente, então, que a masculinidade, ela é... O que é a masculinidade, né? Tanto a masculinidade como a feminilidade, eles são um conjunto de atributos, de comportamentos, valores, né? Que são associados aos sexos, né? Então, e ele vai afirmar que a masculinidade ela é construída socialmente. E aí você tem esses traços masculinos que a sociedade ela atribui aos homens, e a gente conhece, né? Já muitos deles lógica, raciocínio, eficiência no trabalho, e tantas outras coisas. Aqui ele fala de alguns, né? Coragem, independência, assertividade. E a gente vai começar a falar primeiro sobre
essa questão de que a masculinidade ela é uma construção social. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como esses atributos que são dados aos homens, né? Eles são como se eles são funcionam dentro de uma natureza assim de monopólio, né? Ou seja, os homens a sociedade ela diz que tem coisas que são de homens e só os homens podem ter. Então você tem esse monopólio dos atributos masculinos, né? Coloquei entre aspas aí. E depois eu vou falar um pouco sobre masculinidade tóxica. Depois eu vou falar um pouco sobre a projeção da masculinidade sobre os meninos e os homens. E no final eu coloquei com esse título de onde vem a cura, porque a gente vai falar um pouquinho sobre de onde que vem a solução para esse problema, para onde a gente pode olhar para poder esperar que a solução, né, dessa situação. Então, começando falando sobre masculinidade como construção social. E para a gente poder falar de masculinidade, é interessante que a gente entenda essa questão de gênero, né? Mesmo que seja de uma forma conceitual, porque masculinidade ela nada mais é do que um desdobramento dessa questão de gênero, desse conceito de gênero, né? Então, assim, o termo gênero, ele é um assunto, um conceito que ele é estudado dentro das ciências sociais, né? E ele foi desenvolvido para poder olhar para as relações entre homens e mulheres na sociedade de forma crítica, né? Ou seja, de forma que problematize muitas coisas que são tidas como normais ou como normas, né? Mas que, na verdade, eles são mecanismos que sustentam desigualdade, opressão, abuso, né? Então, esse conceito de gênero, ele surge para poder lançar um olhar crítico sobre as relações entre os sexos na sociedade, entre homens e mulheres, né? E a gente tem uma definição aqui de um autor, e ele vai dizer, Bruchny, né? Ele vai dizer que gênero ele é o princípio que transforma as diferenças biológicas entre os sexos em desigualdades sociais, estruturando a sociedade sobre a assimetria das relações entre homens e mulheres. E aí ele vai fazer uma consideração, ele vai dizer usar gênero para todas as referências de ordem social ou cultural e sexo para aquelas de ordem biológica. Então, o que ele está dizendo? Que gênero é um princípio que transforma as diferenças biológicas entre os sexos, né, em desigualdades sociais. Então, o conceito, o termo gênero nesse conceito, ele representa o quê? Uma relação social na qual as concepções de masculino e feminino integram significações, atributos e classificações conforme valores e hierarquias instituídos socialmente. Ou seja, nós, como seres humanos, nós nascemos com sexo biológico, certo? Nós somos, assim, binários nesse sentido. Então, a gente ou é macho ou é fêmea, só que em cima
do sexo biológico são criadas demandas sociais, né? Se você nasce com um corpo de mulher, se você nasce anatomicamente uma mulher, a sociedade ela já cria demandas, ela pede de você que você seja de um jeito, que você se comporte de uma maneira, que você tenha certos atributos, sentimentos, comportamentos e ocupe lugares na sociedade a partir do sexo, né? E a mesma coisa com os homens, né? Nós nascemos com um corpo de homem e aí a partir disso nós, em cima do sexo biológico, a gente recebe essas demandas sociais. A gente a sociedade já traça toda uma linha de comportamento para nós. Então, isso é gênero, né? Então, existe o sexo biológico, mas existe o gênero, que é uma construção social, que aí como você tem que ser, como você deve se comportar para ser homem ou mulher, para ser considerado homem ou mulher. Certo? E aí a gente falou um pouco disso aqui já. E aí ele vai dizer que essas demandas, né, elas indicam os papéis que devem ser desempenhados pelo gênero masculino e feminino, né? Quais são os papéis, né? Então, o homem ele vai precisar ser o provedor da família, ele precisa ser o trabalhador, né, primário, pelo menos, né? E em algumas culturas ou famílias mesmo é o único, né? Ele vai ocupar certos postos de trabalho, então ele vai ser engenheiro, ele vai ocupar as áreas de matemática, de ciências exatas, né? Áreas assim que você vai trabalhar com a indústria, construção, e as mulheres elas sempre vão ser de certa forma empurradas para as áreas em que você tem uma necessidade de maior sensibilidade, cuidado, sentimentos de afeto, carinho, como educação, a cozinha também, culinária. Essas áreas assim que não passam muito da cerca doméstica, né, familiar e aí também a área da saúde, né? Então a questão, a construção, o gênero é uma construção que indica esses papéis para que o homem ou a mulher tenha que desempenhar. E ele vai falar que essas relações de gênero elas não vão ocorrer de maneira igualitária ou simétrica, né? Não é igual, a gente sabe que não é. Elas são permeadas por relações de poder e dominação dos homens sobre as mulheres, né? Então, até nessa questão de que onde cada um deles vai ocupar, o que cada um deles vai fazer na sociedade, isso é definido por uma relação assim de poder, em que existe poder aí, né? Então, aquilo que a sociedade valoriza mais é onde os homens devem ocupar esses espaços, né?
a sociedade capitalista também que a gente vive, né? De consumo, de produção, onde essas coisas são valorizadas, né? Então, é o homem que tem que ocupar esses espaços. É isso que essa sociedade que a gente vive, ela faz, né? E aí, acho que a gente já definiu bem essa questão do gênero, né? Mas eu queria falar um pouquinho, então sobre essa questão começar a falar um pouquinho sobre essa questão do que, como a gente está falando de masculinidade, o que é ser um homem, né? Então, quando a gente para observar a sociedade em que a gente vive atualmente, o tempo em que a gente vive agora, a gente vê como que um homem ele deve ser diante da sociedade, quais são, como que ele se parece, como que ele se comporta, e quando a gente cresce, quando os homens, né, os meninos, eles crescem, a gente ouve sempre dos nossos pais, né, das figuras masculinas que a gente tem ao nosso redor, todas todos esses padrões, esses modelos do que como um homem deve ser, né? Então, homem não faz isso, homem não faz aquilo, e homem veste tal coisa, tem que se vestir desse jeito, tem que se comportar daquela maneira. Só que uma coisa que a gente muitas vezes não para pensar é que nós somos construídos no tempo. Eu peguei essa frase de acho que ele é historiador, mas foi um podcast que eu ouvi, e esse podcast fala de um documentário que eu aconselho muito que a gente assista. Ele não tem em português, eu consegui assistir com as legendas automáticas, mas acho que dá para entender. É um documentário chamado The Mask You Live In, né? A Máscara em que Você Vive. E esse podcast eles estavam comentando sobre o documentário. E um dos participantes ali, ele fez um comentário que eu achei muito interessante. E ele falou: nós somos construídos no tempo, né? As temporalidades constroem subjetividades. A ideia de masculino e feminino é uma subjetividade construída no tempo. Não é algo que é naturalmente dado. A gente nasce com o sexo biológico, masculino e feminino. Nós somos binários nesse sentido, mas a maneira como na sociedade a gente define o que é homem e o que é mulher varia muito de acordo com o espaço e o tempo, né? E quando ele fala sobre isso, é interessante a gente começar a pensar e ver algumas figuras históricas que vão explicar um pouquinho melhor para a gente essa questão de ser construído no tempo. Se a gente for olhar se a gente for olhar para a questão, por exemplo, de vestimenta, de roupa, se a gente for olhar para hoje, como os homens como a norma, né, social ela vai definir como que um homem deve se vestir e tal, como os homens se vestem hoje em dia, de forma geral, aqui no Ocidente, principalmente. Então, a gente vai ver, por exemplo, a gente tem aqui duas imagens aqui. Então, esses dois homens, eles estão de calça, camiseta, né, sapato,
tipo, a roupa assim, tradicional de homem, né? Calça, a gente poderia pensar bermuda, e é isso. Só que aqui do lado eu tenho uma imagem de Luís XIV, da França. Ele era conhecido como o Rei Sol, porque ele tinha o sol como insígnia dele. E quando a gente vai olhar a forma como ele se vestia, se a gente for pegar para o nosso tempo hoje, o padrão, a norma que a sociedade ela usa para dizer como um homem ele deve ser, como ele se parece, não era o padrão e a norma que definiu os homens nesse tempo. Por quê? Você vê um sujeito que está usando meia calça, sapato alto, peruca, pó de arroz no rosto, e aí a gente começa a ver que eram esses homens que se vestiam assim, eram os homens da alta classe social, sabe? Eram os homens mais poderosos, mais influentes, mais ricos. Como, se a gente for atribuir a eles todos esses atributos, né, que a sociedade chama de masculinos, você vê que é completamente diferente daquilo que a gente tem hoje como norma, né? Então, a gente vê que essa questão de como se parece um homem ou uma mulher, ela é algo que depende do tempo em que você vive, depende da sociedade que você está inserido, da sua cultura. E assim, eu só trago isso para servir um pouco de reflexão, né, para nós, porque muitas vezes a gente tem todos esses conceitos na nossa mente que são rígidos, são conceitos assim que a gente tem como muitas vezes como verdade absoluta. Só que quando a gente olha para o ser humano, para o mundo como ele você vai ver que isso é algo muito é uma coisa muito que depende muito, né? Não é algo assim primordial, né? É uma coisa que depende de onde você vive, né? O tempo em que você vive. E aí a gente começar a falar um pouquinho sobre essa questão do monopólio desses atributos masculinos, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, o que ele vai falar aqui para a gente? Que as relações sociais, elas são extremamente complexas, né? Então, é extremamente complexo as relações sociais. A gente se relaciona com as pessoas no nosso dia a dia e nós somos esses seres muito complexos, orgânicos. Só que a construção do gênero, ela simplifica isso, porque ela vai atribuir aos homens e às mulheres certas características que, de certa forma, colocam eles dentro de uma caixinha e diz que eles devem ser desse ou daquele jeito, que devem agir dessa ou daquela maneira. E aí, aqui no final, essa parte eu achei muito interessante, ele vai dizer, se as características anatômicas determinam a qual sexo o indivíduo pertence, o gênero é uma construção social que define o que significa ser de um sexo ou de outro na sociedade. E quando eu estava lendo essa parte, quando eu estava estudando essa parte, eu comecei a pensar um pouquinho sobre
essa questão desses atributos, sabe, desses valores que são dados a cada um, ao homem e à mulher, né? E eu comecei a refletir um pouco sobre como isso é problemático e na prática, como que isso é uma coisa muito danosa, muito ruim, né? E eu coloquei uma imagem aqui, de um lado, né, homem, e do outro lado, mulher, e no meio eu coloquei uma caixinha de ferramentas. Por quê? A gente deveria pensar nesses atributos, nesses valores, como, na verdade, ferramentas. Por quê? O homem, ele, em vários momentos da vida dele, ele vai precisar ser cuidadoso, ele vai precisar ser sensível, gentil, meigo, ele vai precisar ser vai precisar usar as suas emoções, ele vai precisar saber ouvir. Por quê? Porque se eu, por exemplo, sou um pai e eu tenho um filho, uma criança em casa, como que eu vou tratar essa criança como se eu fosse um general ou um chefe no trabalho que vai ser super frio e lógico demais, se você tem uma criança que precisa de cuidado, de atenção, de amor, de afeto. Esse é um dos exemplos, um dos lugares, sabe? Mas em diversas outras situações, no nosso cotidiano, na nossa vida, quando a gente se relaciona com as pessoas, os homens, eles precisam ser tudo aquilo que a sociedade atribui às mulheres, porque eles precisam usar essas coisas. E as mulheres, igualmente, elas muitas vezes vão estar em situações que elas precisam ter autoridade, ter autonomia, serem super racionais. De fato, elas são assim, elas já são assim. Mas, por causa dessa divisão, a gente aprende que a gente precisa agir dentro desse pacote que a gente recebe e que a gente não pode agir da outra maneira, porque isso não é coisa de homem, isso não é coisa de mulher. Só que se essa mulher ela é chefe no trabalho, ou se ela está numa situação em que ela precisa ser corajosa, em que ela precisa ter voz ativa, ela precisa usar essas coisas. Ela precisa pegar nesses atributos que a sociedade diz que são coisas de homem. Porque cada um de nós, todos nós fomos criados para lidar com as circunstâncias, com a vida. E a gente precisa usar todos esses atributos como se fossem ferramentas. Então, a gente começa a ver como que é ruim, como que é problemático quando você começa a definir o que é ser homem, o que é ser mulher, como que um homem deve ser. Porque os homens, por exemplo, tudo que a definição do que é ser homem sempre existe dentro de uma situação de negação. Ser homem é sempre não ser alguma coisa. Então você não é
você não é emocional, você não é, sensível, você não é, paciente, e, eu acho que é por isso que a gente depois vai ver um pouco mais para frente, a gente vê como que os homens, quando eles começam agora a ser confrontados com a mudança que está acontecendo no mundo, graças aos movimentos feministas, graças às mulheres, como eles se sentem tão perdidos. Porque todos esses atributos, toda essa negação, ela faz com que os homens eles não sabem o que eles são. Eles não sabem mais o que é ser um homem, porque eles só aprendem que ser um homem é não ser isso ou aquilo. Então, é uma construção, como o próprio processo aí mostra para a gente, é super negativa. É uma coisa assim que torna os homens super vazios, sabe? Então, essa questão desses atributos, desses valores, é algo que a gente precisa entender que o problema o problema disso, né? O tamanho desse problema, né? Porque o que acontece é que você faz com que os homens se tornem de um jeito em que eles não conseguem, por exemplo, ter uma linguagem além da violência. Porque todos os atributos que são dados a eles são atributos de violência, competitividade, e quando eles estão diante de uma situação que eles deveriam ser pacíficos, meigos, dóceis, eles não conseguem ser assim. Eles não sabem ser de outra forma. Então, aqui eu achei interessante porque ele faz uma analogia e ele vai dizer que a gente pode pensar nisso como se fosse uma peça de teatro, onde os homens e mulheres eles são intérpretes que se expressam de acordo com um roteiro pré-estabelecido para um público que avalia o desempenho, né? E é isso que é assim que acontece, né? essa questão de construção de gênero, né? Então existem papéis já pré-estabelecidos, você recebe o teu roteiro e ali está escrito, olha, você é homem, você vai agir dessa forma, você é mulher, você vai agir dessa forma, e aí a sociedade ela é esse público que te avalia, né? Se você não cumprir com esses requisitos, você tem a sua a masculinidade ou a feminilidade, ela é completamente, você perde você perde esse posto, né? Esse rótulo, né? De que porque se não se comporta desse jeito, não é homem. Se não se comporta desse jeito, não é mulher, né? E aí ele vai dizer ali embaixo, nem todos os homens são dotados de traços e atitudes que usualmente caracterizam a masculinidade. Entretanto, a masculinidade parece oferecer uma série de vantagens que leva aos homens a ter interesse em cumprir esse papel, bem como as mulheres a adotar algumas posturas e comportamentos tipicamente comportamentos atribuídos a eles, né? Ou tipicamente masculinos. Então, assim, quando a gente fala dessa questão de que nem todos os homens eles são dotados de traços e atitudes que usualmente caracterizam a masculinidade, a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão de masculinidade hegemônica, né? E masculinidade
subalterna. Existem esses conceitos que masculinidade hegemônica é essa masculinidade que é um padrão, ou a normativa, né? E aí todos os outros tipos de masculinidade, elas são desvalorizadas, elas são marginalizadas. Porque quando a gente fala de masculinidade, é interessante que o que as ciências sociais elas trazem para a gente é que não existe um tipo só de masculinidade, existe mais de uma. Por isso que existe um campo de estudo de masculinidades, com S no final, né? Porque existem homens gays, existem homens negros, existem homens trans. Então, dependendo do recorte social em que você se encontra, você tem uma vivência diferente. Então, mas existe essa masculinidade hegemônica, né, que é essa masculinidade tóxica, né, essa masculinidade padrão, ideal. E aí, esse tipo de masculinidade, ela faz com que todas as outras sejam desvalorizadas, né, sejam subalternas, ou seja, menores, né, inferiores. E aí também tem essa questão de ser afeminado, de ter trejeitos, de ser feminino, né? Então, qualquer coisa que se aproxime que se pareça com uma mulher, que seja mais feminino, também sai desse padrão, né? E aí a gente pode falar também um pouquinho sobre quando ele fala aqui que a masculinidade ela parece oferecer uma série de vantagens que leva os homens a ter interesse em cumprir esse papel. De fato é isso que acontece, né? A gente sabe que existem vantagens em você cumprir esse papel, né? E aí as mulheres elas acabam adotando certas posturas e comportamentos que são atribuídos aos homens, que não deveria ser assim, né? Elas não deveriam ter que entrar pela porta de trás e pegar nessas coisas como se não fossem atributos assim do ser humano, né? Que todo ser humano deveria poder desempenhar livremente, né? E a gente vamos falar um pouco sobre, depois de falar um pouco sobre masculinidade e a construção social da masculinidade, falar um pouco mais dessa questão da masculinidade tóxica, né? Então, assim, a masculinidade tóxica, a gente tem essa definição aqui, e ela vai dizer para a gente que é uma descrição estreita e repressiva da masculinidade que a designa como definida por violência, sexo, status e agressão. É o ideal cultural da masculinidade, onde a força é tudo, enquanto as emoções são uma fraqueza. Sexo e brutalidade são padrões pelos quais os homens são avaliados, enquanto traços supostamente femininos, que podem variar de vulnerabilidade emocional a simplesmente não serem hipersexuais, são os meios pelos quais seu status como homem pode ser removido. Alguns dos efeitos da masculinidade tóxica estão dentre alguns, né, estão a supressão de sentimentos, encorajamento da violência, falta de incentivo em procurar ajuda, perpetuação da cultura do estupro, homofobia, misoginia, racismo e machismo. Machismo é tudo isso, né? A gente vai incluir tudo isso aí. Então, masculinidade tóxica, ela a questão de esse termo, né, ele foi criado
justamente para poder problematizar a masculinidade, como ela é definida pela sociedade, né? Como ela é estabelecida pela sociedade. Então, foi necessário que esse termo, né, essa palavra tóxico, entrasse junto. Porque, de fato, quando a gente vai pegar no resultado, o que acontece com um ser que recebe esses atributos e é condicionado a agir dessa forma, o que a gente vê só coisas ruins. A gente só vê coisas horríveis que surge disso, né? Então, ele vai falar sobre tudo isso que a gente conhece, que a gente sabe que os homens fazem, né? Praticam, né? E ele vai falar sobre todas essas coisas: violência, sexo, status, agressão, né? A força é tudo, as emoções, elas são uma fraqueza, os traços que são supostamente femininos, que as pessoas vão dizer que é vulnerabilidade emocional, eles são ali desafiadores, né, para esse ideal de masculinidade, né? E aí, aqui, tem um estudo que foi feito por cientistas sociais, né? E o público, em geral, eles examinaram esse conceito de masculinidade tóxica, enfocando atributos tradicionalmente masculinos que muitos perceberam como prejudiciais, não só para as mulheres, mas também para os homens e para a sociedade. Então, em uma meta-análise de 78 estudos, incluindo 19.453 participantes, pesquisadores da Indiana University, Bloomington e a Nanyang Technological University, em Singapura, encontraram associações modestas, mas negativas, entre um número de normas masculinas e resultados de saúde mental. Essas normas sociais masculinas, né, incluíam o desejo de ganhar, a necessidade de controle emocional, comportamentos de risco, violência, dominância, promiscuidade sexual, autossuficiência, alta importância atribuída ao trabalho, poder sobre as mulheres, desprezo pela homossexualidade e busca por status. As 3 normas que os pesquisadores descobriram ter os efeitos negativos mais consistentes sobre a saúde mental dos homens foram a autossuficiência, a busca por promiscuidade sexual e poder sobre as mulheres. Então, nesse estudo, eles buscaram encontrar a relação entre problemas, né, de ordem, problemas assim relacionados à saúde mental e esses atributos, essas normas, né, que são atribuídas aos homens, né? E aí eles encontraram que de fato existe, né, existe essa relação, né? E esses comportamentos danosos, né? E aqui, um outro documentário que eu acabei assistindo para poder pegar algumas informações foi um documentário chamado O Silêncio dos Homens. Esse documentário também é muito bom e ele apresenta alguns dados, né? E esses dados, eles
são muito interessantes para a gente poder pensar sobre como é problemático. Como que a masculinidade, ela é, na forma como ela é definida, ela é problemática, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, 83% das mortes por homicídios e acidentes no Brasil tem homens como vítimas, né? Então, 83% das mortes, né, por homicídios, né, assassinatos, no Brasil eles têm homens como vítimas, né? Por quê? Porque os homens eles se envolvem com a violência o tempo inteiro, né? Eles se colocam a vida em risco, e se matam outras pessoas e se matam. Então você começa a ver o problema, né? E aí ele vai dizer, eles vivem 7 anos a menos que as mulheres e se suicidam quase 4 vezes mais. 17% deles lida com algum nível de dependência alcoólica. Quando sofrem um abuso sexual, eles demoram, em média, 20 anos até contarem isso para alguém. Cerca de 30% enfrentam, hoje, ejaculação precoce e disfunção erétil. Os homens são 95% da população prisional no Brasil, sendo que a maior parte dos encarcerados são jovens, periféricos e com ausência de figura paterna. Negros e LGBTs, eles sentem muito mais boa parte disso, né? E mesmo diante deste cenário, apenas 3 em cada 10 homens possuem o hábito de conversar sobre os seus maiores medos e dúvidas com seus amigos. E eu acho que esses dados, eles falam muito sobre como é problemático essa questão, né? Como que a masculinidade, como ela é construída, ela é algo assim muito danoso. E aí, quando a gente fala sobre essa questão de construção social da masculinidade, é sempre muito interessante a gente falar sobre esse período da vida, que é a infância. Então, como que a masculinidade ela é projetada sobre os meninos, né? Sobre os garotos. Embora seja amplamente discutido no universo adulto, sobretudo no que diz respeito aos papéis de gênero, é no ambiente infantil que o sexismo encontra terreno fértil para as suas primeiras e mais profundas raízes, né? Quando perguntamos a uma mulher grávida se ela espera um menino ou uma menina, reproduzimos uma expectativa social do comportamento daquele bebê em relação ao mundo, ao mesmo instante em que os próprios pais estão direcionando as suas expectativas, em que os próprios pais o estão direcionando às suas expectativas. Quando se espera um menino, por exemplo, todo o discurso é baseado em competição e dominância, né? Então, a partir do momento em que se sabe que é um menino ou uma menina, os próprios pais e as outras pessoas já começam a criar, a construir essas expectativas, né? E aí, quando é um menino, todo o discurso é baseado em competição e dominância, né? E aí você tem todas essas frases que a gente bem conhece, que é homem não chora, seja homem, menino veste azul, menina veste rosa, né? Então, as crianças, os garotos, eles ouvem tudo isso, né? E o que acontece é que eles começam eles crescem, né? E toda a referência que eles têm, todos os atributos que eles recebem são sempre atributos relacionados à violência,
E aí, esses meninos, eles aprendem que ser homem é ser dessa forma. Nesse documentário, teve uma parte muito interessante que uma professora, uma mulher que já foi professora de creche, ela disse que, por exemplo, na creche, os meninos, eles, por exemplo, chegavam com o nariz escorrendo, tinham a fralda suja, era tranquilo, era uma coisa que passava. Né? Já com as meninas, a gente não tem tanta tolerância com isso, né? Ela falou, a gente já não tem tanta tolerância. Mas os meninos, eles são ensinados, por exemplo, que eles não, que ficar sujo é normal, se machucou, não precisa cuidar. Tem os pais, né, que vão falar, não precisa cuidar desse machucado, cospe em cima, coisas assim, né? Muito assim, estranhas, assim, que são sempre colocadas em cima dos homens, né? E aí você vê crianças que os meninos, tem que carregar peso, né? O garoto bem pequenininho, não, tem que carregar peso e coisas assim. Então, os meninos, eles crescem aprendendo que ser homem é ser bruto, não ter nenhuma sensibilidade e, assim, até foge até chega até a coisas assim de não ter higiene e todas essas coisas, né? Que isso se reflete depois na nossa vida adulta, né? Que a gente acha que é normal a gente não se cuidar, enquanto que as mulheres, né, dentro dessa sociedade patriarcal que a gente vive, elas recebem toda essa pressão sobre a aparência, essa coisa excessiva, né, doentia de como que elas devem ser, como que elas devem se cuidar, se parecer. Os homens num outro nível, né? Então eles acham que é normal não se cuidar, não se preocupar, e aí isso começa desde a infância. E aqui eu queria vir nessa parte, que é um outro dado que eles apresentam no documentário. Eles vão dizer que só 2% dos educadores nessa fase, né, na infância, eles são homens. Então, assim, é natural acharem, né, os meninos acharem que isso não é para eles e que não aprendam a cuidar de si, dos outros e nem do ambiente ao redor. Então, os meninos, eles crescem sem uma figura que exerça cuidado, né, na maioria das vezes, né? Então, eles acham que uma figura masculina, né, que não exerça cuidado. Então, eles acham que isso não é para eles, né, que eles não devem cuidar dos outros e não devem cuidar de si mesmos também. E aí, assim, eu coloquei essas imagens porque isso deveria ser comum, né? Esse tipo de referência de masculinidade de homem que os meninos deveriam ter, de cuidado, né? De atenção. E aí eu coloquei essa imagem de um menino cuidando de uma boneca, né? Brincando ali, porque existe toda essa polêmica, essa coisa, e a maioria dos sociólogos, dos cientistas, eles vão dizer que por causa dessa masculinidade tóxica, de que os meninos eles não podem brincar com coisas de menina, coisas que só as meninas deveriam brincar, eles crescem e eles aprendem que eles não aprendem a ter cuidado, a exercer cuidado. E isso tem um impacto gigantesco na sociedade, né? Ele vai falar ele vai apresentar mais alguns dados, né? Vai falar: o desempenho escolar dos meninos vem caindo
em vários países desenvolvidos e também no Brasil. Eles estão desistindo mais dos estudos, entrando menos na faculdade e conquistando menos diplomas. Eles parecem cada vez mais sozinhos e confusos. 1 em cada 4 homens de até 17 anos afirma se sentir solitário sempre. E 37% deles nunca conversou com ninguém sobre o que significa ser homem. E aí, para poder terminar, teve uma parte nesse documentário em que eu achei muito interessante, porque uma mulher, que é escritora e ativista, ela disse essa frase. Eu vou ler só a parte que está destacada aqui, que é, de fato, a parte que eu queria pegar. Ela falou assim: os homens, eles não estão sendo convidados ou se sentindo instigados a refletirem porque caiu uma maçã na cabeça deles e eles entenderam que é hora de mudar. Eles não estão começando a pensar sobre como a masculinidade é problemática, porque esse conceito de masculinidade é problemática do nada, né? E ela falou, não, houve uma mudança na sociedade e isso gerou dificuldade para os homens. Então, essas novas masculinidades estão sendo produzidas e empurradas pelos movimentos das mulheres. E quando ela falou isso achei muito importante, e eu acabei assistindo alguns outros vídeos e depois eu fui procurar até um pouquinho para poder ler sobre. Como é importante a gente entender que a solução para esse problema, a cura para esse problema, ele vem das mulheres. São as mulheres que historicamente, quando a gente pensa no movimento feminista e todos os movimentos femininos, a gente vai ver que, de fato, foi as mulheres que começaram a questionar a masculinidade, problematizar e trazer a solução para isso. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente, para os homens, né, saberem, entenderem isso e pesquisarem também sobre isso, sobre como o movimento feminista foi ele que foi o principal, ou talvez assim o fator assim de mudança para essa situação, né, que tem trazido cura para esse problema, para essa situação. O Arthur falou que o documentário está disponível na Netflix também. Isso. E a Lara Alice falou ali, né? Amei a parábola da caixa de ferramentas. Todos temos acesso aos mesmos instrumentos e, como seres humanos, devemos ter a liberdade e a habilidade de usá-los sempre que necessário, sem temores ou preconceitos. Exatamente isso. Então, é isso. Eu sei que foi muita leitura e, enfim, mas eu espero que tenha sido útil de alguma forma. Como eu falei no início, eu sei que eu falei aqui sobre homens, né, sobre masculinidade, principalmente, mas meu objetivo de fato não é falar, colocar os homens numa posição de vítimas, mas mostrar para a gente como a gente precisa, o que a gente precisa enxergar, que a masculinidade, como ela é construída, ela é muito danosa, muito doentia, e que isso sirva de motivação para a gente realmente pensar em outras formas de masculinidade que não agridam outras existências, que não agridam outras pessoas, né? Eu espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado. Então, vamos orar.
Senhor Deus e Pai, que habita nos altos céus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, eu te peço que o Senhor venha a nos ajudar a compreender esses assuntos, nos ajude, Senhor, a olhar, Senhor, para nós mesmos, os homens, né, principalmente, Senhor, e ver e enxergarem, Senhor, o problema com a forma em que nós fomos construídos, Senhor, socialmente, a forma como nós fomos socializados, que a gente possa enxergar quanto toda essa construção ela é problemática, é doentia, e como a gente precisa mudar para que a gente possa, de fato, Senhor, sermos reflexos do Senhor, né? Que possamos ser como o Senhor é, e que a gente possa estabelecer uma relação de igualdade no nosso meio, de amor, e não mais de domínio, de controle, Senhor, e opressão. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Peço que o Senhor abençoe a cada membro desse movimento. Fica conosco nesse sábado. Tudo isso nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.